Minha filha se casou sem me avisar e seu padrasto a acompanhou até o altar, mas agora ela precisa da minha ajuda porque sua mãe morreu e o padrasto saiu do chat da vida. Sou um homem de 51 anos. Minha filha tem 24. Não estive presente na vida dela desde que ela tinha uns 13 anos. Não foi por escolha minha. A mãe dela, Carla, fez questão disso. Nós nos divorciamos quando Maddi tinha 11 anos, e desde então, foi como assistir minha própria filha se voltar contra mim em tempo real e não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer a respeito. Quando nos separamos, Carla usou todas as artimanhas legais possíveis: guarda total, visitas supervisionadas, falsas acusações sobre meu temperamento, mentiras no tribunal, tudo o que você puder imaginar, ela fez. Passei 5 anos tentando ter algum tipo de contato com minha filha. Aniversários, festas, algumas horas, um fim de semana, eu teria me conformado com qualquer coisa. Cada vez que eu me aproximava um pouco, Carla entrava com uma nova ação ou agitava as coisas o suficiente para que Maddi parasse de falar comigo de novo. Continuei tentando por um tempo. Me lembro vividamente de um Natal. Eu tinha comprado um colar, dirigi até a casa da Carla só para tentar entregar pessoalmente. Logo depois, tinha a polícia na minha porta por mais uma mentira que a Carla contou. Esse foi meu último esforço para atravessar aquele muro. Depois disso, parei de lutar contra um sistema que já tinha decidido que eu não importava. Carla se casou com um cara chamado Dennis quando Maddi tinha uns 14 ou 15 anos. Ele era um empreiteiro bem-sucedido, construía casas, dirigia uma caminhonete grande, adorava esportes, basicamente o estereótipo do pai ideal segundo Pinterest. Pelo que soube, mimou a Maddi, viagens, guitarras caras, ingressos de primeira fila para shows, preencheu o espaço em que não me permitiram estar. Eventualmente, Maddi adotou o sobrenome dele. Eu não soube diretamente, vi em uma publicação em que ela foi marcada, nome mais sobrenome do Dennis. Hoje, me mudei, consegui um emprego tranquilo, foquei na minha própria vida, fiquei totalmente afastado por uma década. Faz uns 2 anos, alguém me mostrou fotos do casamento dela pelo perfil dela. Não havia há anos e lá estava ela, entrando na igreja de braço dado com Dennis. A legenda da foto dizia: Maddi e seu pai, finalmente o grande dia. Agora, avançando para 2 semanas atrás, recebi uma mensagem de texto de um número que não reconhecia, só dizia: podemos conversar. Ignorei. Um dia depois, recebi outra: sou Maddi. Finalmente enviou uma mensagem mais longa, disse que a mãe tinha morrido de câncer. Aparentemente tinha sido uma longa batalha, eu não fazia ideia que ela estava doente. Também disse que Dennis tirou a própria vida só uma semana depois da morte de Carla. Disse que não sabia a quem mais recorrer, que estava sobrecarregada com os planos do funeral, assuntos legais, questões da herança e precisava de ajuda. Não pedia dinheiro, pelo menos ainda não, mas senti que era esse o caminho. Não foi uma mensagem emocional de reencontro, não foi um desculpa por ter te afastado, nem quero me reconectar. Era pura logística. Você pode ajudar com o assunto da herança? Sabe algo sobre processo de inventário? Acho que algumas coisas podem cair nas leis de parentes mais próximos. Depois de 10 anos ouvindo direta e indiretamente que eu não existia, que não precisava de mim, que eu não era um pai, agora, de repente, queria agir como se tivéssemos algum tipo de vínculo. Não respondi, também não bloqueei. Só deixei lá. Pensei nisso toda noite durante uma semana. Já tinha feito o luto por ter perdido minha filha anos atrás, quando soube que ela mudou de sobrenome, quando mandaram a polícia porque tentei levar um colar,
quando a vi fingir que eu estava morto. E agora, supostamente, eu deveria voltar e assumir o desastre que esses dois deixaram. Ainda não disse nada para ela, não sei se vou. Uma parte de mim quer simplesmente apagar as mensagens e seguir como se nada tivesse acontecido. Outra parte acha que deveria pelo menos responder, dizer para não me procurar nunca mais e fechar o ciclo nos meus próprios termos. Então é isso, aí estou eu. A filha que me afastou e me substituiu agora me pede ajuda para limpar o desastre da vida que ela escolheu. Atualização 1. Depois de fazer a publicação original, não respondi às mensagens dela. Percebi que, se desse qualquer resposta, isso ia se transformar em algo muito maior do que eu estava disposto a lidar. Não é minha família, então não tenho por que ajudar em nada disso. Achei que assim o assunto ia acabar. Mas 3 dias depois, minha irmã apareceu na minha casa e não veio sozinha. Trouxe uns muffins do supermercado e uma cara de "precisamos sentar para falar de algo muito sério". Eu já sabia sobre o que era. Ela começou imediatamente com "ainda é sua filha, você não faz ideia do que aconteceu". Não, não tenho, porque essa pessoa não é minha filha e não sei nada dela há anos, tudo por decisão da mãe e dela mesma. Aparentemente, depois que não respondi, Maddi começou a vasculhar os contatos e procurou minha irmã. Nem sei como conseguiu o número, talvez estivesse nas coisas da mãe dela, não sei. Segundo minha irmã, Maddi estava à beira de um colapso e completamente perdida depois da morte de Dennis. Disse que não tinha mais ninguém. Perguntei por que não procurava a família do Dennis para pedir ajuda, parecia mais lógico do que tentar falar comigo. Mas aqui a história fica mais interessante e mostra como Maddi está hoje. Aparentemente, Maddi queimou muitas pontes recentemente, não era uma boa pessoa. A família da Carla já era distante, mas até os que apareceram quando ela adoeceu foram embora irritados. Parece que Maddi escondeu a doença da Carla até o fim. Carla lutou contra o câncer por mais de um ano e Maddi não contou para ninguém até as últimas semanas. Ninguém pôde se despedir. Pior, enquanto Carla ainda estava viva, Maddi vendeu a casa da avó, mãe da Carla, às escondidas. A casa tinha passado por 3 gerações, supostamente estava no nome da Maddi, mas com a promessa de que não venderia e manteria como legado da família. Mas Maddi vendeu e fez isso enquanto Carla estava em cuidados paliativos. Não sei por que fez isso, mas a família ficou furiosa e cortou laços. Depois tem a família do Dennis, que é ainda pior. Dennis tinha 2 filhos adultos de um casamento anterior e estavam há meses brigando com Maddi. Eles não gostavam do jeito como Carla e Maddi tinham manipulado Dennis, disseram que isolaram ele no final e que ele não via os netos há mais de um ano. Já havia tensão acumulada antes da morte da Carla, e a morte de Dennis fez tudo explodir. Agora o filho mais velho de Dennis está ameaçando processar Maddi, dizendo que ela manipulou Dennis para tomar decisões financeiras enquanto estava emocionalmente vulnerável. O cara afirma que Dennis estava tentando atualizar o testamento para excluir Maddi completamente, mas não chegou a registrar os papéis antes de morrer, e agora Maddi quer ficar com tudo. Agora ela está sozinha, o resto da família não fala com ela e ela procura justamente a única pessoa que apagou publicamente da vida dela, eu. Perguntei direto para minha irmã: se você sabe de tudo isso, por que diabos eu deveria me envolver depois de tudo isso? Ela respondeu: porque você é o verdadeiro pai dela e acho que é o único que pode ajudá-la. Tive que rir disso. Desde quando? Não foi quando eu ia à corte todo mês tentar visitas. Não quando recebia notificações judiciais só por tentar dar presentes.
Não quando vi uma foto do Dennis levando ela ao altar com a legenda dizendo que ele era o pai dela. Minha irmã começou com aquele papo de talvez essa seja sua chance de consertar as coisas. Ela era uma criança, não sabia o que fazia. Mas não foi criança para sempre, faz tempo que ela deixou de ser. Maddi já é adulta, tomou decisões de adulta, afastou pessoas, escondeu coisas importantes da família. Agora que a rede de segurança sumiu, está desesperada. E sejamos honestos, não me procurou porque sentia saudade, me procurou porque está no fundo do poço e não quer enfrentar isso sozinha. Quando minha irmã viu que eu não cedia nem 1 milímetro, ficou frustrada e disse que Maddi ia desmoronar e eu me arrependeria se acontecesse algo com ela. Mas não posso me arrepender de nada porque já considero na minha cabeça que ela não é minha filha. Depois que minha irmã saiu, recebi outra mensagem, dessa vez um recado de voz da Maddi. O tom já não era o mesmo, parecia irritada, disse algo como: tudo bem, continue de fora como sempre fez. Só quero que saiba que vou contar para todo mundo que você me deixou afundar. Então chegamos a essa fase, a culpa, tentar me pintar como pai ausente, como se eu não tivesse vivido esse roteiro antes. Não respondi e não pretendo responder, por hora bloqueei o número dela. Se quiser algo de mim, que faça por advogado, como a mãe fazia. Já perdi uma década com essa garota e não vou dar outra só porque o plano de vida dela fracassou. Atualização 2. Achei que depois desse recado de voz e de ter bloqueado ela, as coisas iam se acalmar. Achei que ela ia seguir em frente e procurar alguém que ainda sentisse pena dela. O que não esperava era ser arrastado para tudo isso pela porta dos fundos legalmente. Recebi uma carta pelo correio mais ou menos 1 semana e meia depois da conversa com minha irmã. A princípio achei que fosse lixo, uma daquelas falsas notificações tentando assustar você para ligar para algum golpe, mas não era. Conforme fui lendo, percebi que era de verdade, uma citação formal do tribunal, me chamando para depor. Acontece que os filhos mais velhos de Dennis cumpriram a promessa, estão processando pela herança dele, principalmente por bens, acesso a contas e alteração de beneficiário de uma apólice de seguro de vida que, curiosamente, mudou só 3 semanas antes dele morrer. O advogado deles entrou com uma ação alegando coação emocional e influência indevida, e bem no meio dos documentos estava meu nome. Liguei para meu advogado na hora, revisamos tudo juntos. Foi aí que descobrimos que Maddi apresentou uma declaração juramentada dizendo que havíamos retomado o contato nos meses antes da morte de Dennis e que eu tinha ajudado ela a lidar emocionalmente com a perda de 2 figuras parentais. O problema, além de ser mentira, é que estava me arrastando para esse problema legal sem eu ter nada a ver. Os filhos de Dennis estavam processando e achavam que eu poderia estar envolvido em todas as coisas estranhas que Maddi fez. Não falava com ela há 10 anos, até ela me mandar mensagens depois da morte de Carla. Não tive escolha, precisei responder. Meu advogado entrou com uma moção para corrigir o processo e uma declaração formal negando qualquer envolvimento. Anexamos prints das mensagens que ela mandou, registros de ligações bloqueadas e confirmação de que nunca assinei nada nem estive em conversa sobre Dennis, herança ou qualquer assunto financeiro. Mesmo assim, isso não mudou o fato de meu nome estar no caso. Agora, como Maddi me usou como parte da defesa dela, o tribunal marcou um depoimento civil e me convocou. Eu não era réu, mas agora era testemunha material, o que significa que tinha que me envolver nisso gostando ou não. Compareci ao depoimento, felizmente foi virtual, mas mesmo assim foi desconfortável. Maddi não estava na câmera, mas os 2 filhos adultos de Dennis estavam.
O advogado deles fez perguntas diretas sobre há quanto tempo eu estava de volta na vida de Maddi, que tipo de papel desempenhei, se alguma vez falei com ela sobre Dennis ou o estado mental dele, se ela alguma vez disse estar sobrecarregada ou ter precisado de ajuda. Todas as minhas respostas foram as mesmas. Não me envolvi, não ofereci ajuda, não estava presente. Foi aí que começou a aparecer a história real. O filho de Dennis disse que eles tinham sido excluídos da vida do pai por mais de um ano. Maddi e Carla aparentemente tinham tomado o controle total das comunicações dele, telefone, e-mail, mensagens, até o acesso aos netos. O filho disse que Dennis começou a agir estranho no final, ficou retraído, paranoico por sentir que era manipulado, e até conversou com um advogado para mudar o testamento. Foi então que Carla piorou. Segundo mensagens recuperadas, ela acusou ele de estar senil, disse que o deixaria se ele tentasse sabotar o futuro de Maddi e até o ameaçou de revelar detalhes pessoais do passado dele se continuasse com a mudança. Esses documentos nunca foram finalizados. Dennis morreu antes de poder apresentar. Agora Maddi tenta ficar com tudo, baseada em uma versão dos fatos que ninguém mais confirma. Acho que ela se sentiu sozinha porque não há ninguém do lado dela e esperava que eu a ajudasse a sair dos problemas legais. Não entendo por que disse que tinha relacionamento comigo antes. Talvez usou para intimidar os meio-irmãos ou não sei, mas agora estou envolvido nessa porcaria. Tive que pedir dias de folga, apresentar documentos e gastar dinheiro só para limpar uma mentira em que nem pedi para estar. Não tenho pena dela, me sinto usado. Ela me enterrou no passado e agora tenta usar meu nome enquanto embolsa dinheiro que nem é dela. Já disse o que tinha para dizer sobre juramento e acabou. Atualização 3, faz mais ou menos 2 meses e meio desde o depoimento. Desde então, nada. Achei que seria o fim, pelo menos para mim. Fiz o que tinha que fazer, limpei meu nome legalmente, fiquei de fora, segui a vida. Não esperava que ela fosse aparecer de novo, muito menos desse jeito. Trabalho em logística numa empresa, é um bom emprego, pelo meu perfil, tenho uma boa posição depois de anos lá. Mantenho minha vida pessoal privada, até porque não tem muito para contar. As pessoas sabem que tenho uma filha com quem não falo, mas ninguém se mete além disso. Uma semana atrás, estava em uma reunião pela manhã, quando me chamaram pelo alto-falante para ir até a recepção. Isso não é normal. Achei que era RH ou algo com meu carro no estacionamento. Quando cheguei lá, congelei. Sentada no saguão, com um bebê no colo, estava Maddi. Antes que eu dissesse qualquer coisa, a recepcionista sorriu e falou: ela disse que a sua filha queria te fazer uma surpresa. Ela achou fofo, mas não sabia da história. Maddi sorriu para mim e disse que tinha trazido minha neta para eu conhecer. Perguntei o que ela realmente queria ali. Ela começou a falar como se estivesse tudo bem entre nós, disse que o bebê era a filha dela, que estava tentando arrumar a vida ultimamente e que achou que talvez fosse hora de a filha ter um avô de verdade. Eu disse que aquele não era o lugar para isso e que precisava voltar ao trabalho. Ela não se abalou, continuou tentando conversar. Falei de novo, direto, que não ia fazer papel de família agora e que não voltasse mais ao meu trabalho. Me virei e voltei para a reunião do almoço. Metade da empresa já sabia, começaram a me perguntar se era minha filha, qual era a história, por que tinha um bebê, se eu era avô. Um ainda fez piada sobre ser fofo ela ter trazido o bebê, cortei logo, disse que era pessoal e pedi para não falarem mais nisso. Depois piorou. No mesmo dia, umas 3 da tarde, a recepcionista me trouxe algo. Disse que minha filha tinha deixado para mim.
Era uma pastinha, basicamente um álbum de fotos. Dentro, fotos antigas de Maddi e eu, a maioria dela criança, eu segurando ela no parque, ela no primeiro recital, manhãs de Natal. Ela imprimiu, colocou em plásticos e deixou uma nota na frente dizendo, caso tenha esquecido. Não levei para casa, deixei na minha mesa até o fim do dia e depois tranquei na gaveta. Não falei com ela, não toquei no álbum, nem passei das primeiras páginas. Não me interessa a nostalgia, essa versão dela, a criança das fotos, não existe mais. Agora que todas as mentiras e manipulações deixaram ela sozinha, continua tentando fazer o mesmo comigo, mas não vai conseguir. Não vou deixar. Com a ajuda do RH, bloqueei acesso ao trabalho, a segurança sabe que ela não pode me ver nem estar lá. Meus advogados mandaram uma carta avisando que qualquer contato direto ou indireto será tratado como assédio. Falei para minha irmã não me procurar se for sobre Maddi. Espero que isso baste. Atualização 4. Faz pouco mais de um ano desde a última vez que vi Maddi pessoalmente, quando apareceu no meu trabalho com o bebê e começou a dizer a todos que eu era o pai dela, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, deixei claro que não queria mais contato, mudei minhas informações de segurança no trabalho, apresentei os papéis necessários e segui a vida. Não ouvi mais dela diretamente desde então, mas há 2 semanas chegou outra coisa no meu correio. Era um envelope grosso, de um escritório de advocacia. Dentro, documentos digitalizados, uma cópia de um depoimento escrito e um pendrive. Junto, uma carta de apresentação de um detetive particular contratado pelo filho mais velho de Dennis, o mesmo que tenta resolver o desastre deixado por Carla depois que morreu, e as mentiras que ela e Dennis contaram. Descobriram um box de armazenamento alugado por Carla em outra cidade, encontraram computadores antigos, papéis financeiros, fotos soltas e uma caixa de diários. Nessa caixa, páginas manuscritas e gravações de áudio. Não ouvi os áudios, mas os depoimentos escritos já bastaram. Carla se gravou desabafando sobre todo o divórcio, a disputa pela guarda, até o segundo casamento. Algumas páginas eram sobre como manipular a situação com Maddi no tribunal. Num trecho, escreveu diretamente que estava treinando Maddi para dizer certas coisas sobre mim e assim ajudar a conseguir uma ordem de restrição. Dennis escreveu sobre como mentiu no tribunal sobre coisas que eu nunca fiz só para conseguir controle total e continuar com Dennis sem interrupção. Também admitiu que Dennis não concordava no início, mas ela foi manipulando aos poucos, colocando ele contra a própria família, cortando laços com os filhos para Maddi ficar com tudo. Isso bate com o que o filho de Dennis disse durante o processo, que Dennis queria mudar o testamento mas nunca teve chance. Pelo visto, Carla usou culpa, controle financeiro e ameaças para manter Dennis sob controle e garantir que Maddi ficasse no testamento, e pelo tom dos relatos, Carla nunca pareceu arrependida. O detetive queria saber se eu toparia depor ou dar uma declaração formal, agora para um novo processo contra Maddi, e que esses materiais seriam apresentados num recurso ligado à herança de Dennis. Respondi que não tenho mais nada a acrescentar, o que é verdade. Ele perguntou se podia usar meu depoimento anterior do primeiro julgamento, disse que sim. Achei que aí acabava. Então, há 5 dias, recebi um e-mail da Maddi. Foi a primeira vez que falou comigo em mais de um ano. A mensagem era digna de narcisista com muito tempo livre. Disse que mostraram para ela cópias dos diários e gravações da Carla, que já não sabia no que acreditar, se realmente lembrava das coisas como aconteceram ou se as memórias foram manipuladas, que não sabia o que era real, nem quem era a mãe dela,
nem quem era eu. Pediu se eu podia encontrar com ela para ajudar a entender a verdade. Não respondi, nem vou. Porque eu sei o seguinte: passei anos tentando ser parte da vida dela, fui pela justiça, fui paciente, escrevi cartas, e-mails, fui a eventos em que não era bem-vindo só para demonstrar apoio de longe. Cada tentativa foi bloqueada, apagada ou usada contra mim. Me chamou de estranho no tribunal, disse aos outros que eu era emocionalmente instável. No casamento, deixou outro homem levar ela ao altar e disse que ele era o único pai que teve. Colocou isso de legenda numa foto do casamento, nem fui citado. Apareceu no meu trabalho com um bebê, como se isso fosse me amolecer. Jogou com o papel de avô porque achou que ganharia pontos de pena. Agora, com a verdade sobre Carla vindo à tona, quer que eu preencha as lacunas, mas isso já não é mais meu papel. Não criei a versão da Maddi que existe hoje, não deixaram, a Carla fez questão disso. Tem os diários da Carla, se quiser saber quem era a mãe, se quiser entender o que aconteceu com a família de Dennis, eles estão mais que dispostos a conversar. Se quiser saber quem eu sou, tem dúzias de álbuns de fotos da infância para lembrar. Se não for suficiente, vai ter que fazer as pazes com o que não sabe. Hoje, torço para que os filhos de Dennis consigam recuperar a herança. Já faz tempo que lutam por isso, não os conheço, mas sei que merecem mais esse dinheiro do que minha filha. Minha filha não tem só um processo pela disputa da herança, mas também um por manipulação para ficar com ela. Esse segundo é mais grave, pelo que sei pode dar cadeia. Não sei o que vai ser do filho dela, porque na pouca interação que tivemos ela nunca falou de um pai. Atualização 5. Muitos comentaristas perguntaram pelos veredictos dos processos ligados à minha filha. Então decidi fazer uma última postagem para preencher essas lacunas. Também incluo alguns detalhes sobre o filho dela. A herança do Dennis foi anulada e, no fim, prevaleceu o direito dos filhos biológicos. Carla, na verdade, não tinha nada para deixar para ninguém, dependia totalmente do Dennis, e morrendo depois dele, não herdou nada que pudesse passar para a filha. Não sei como são os filhos de Dennis e talvez não merecessem o dinheiro também, mas pelo menos sei que minha filha não merecia nem um pouco. O que ela merecia eram acusações por manipular Dennis nos últimos anos de vida para conseguir a maior parte da herança. Essa mesma manipulação foi parte do que o empurrou ao suicídio. Depois da morte da mãe, Maddi queria que Dennis bancasse ela e o bebê, queria mesada, dinheiro sem dar nada em troca, chegou a ameaçar contar para todos que ele era o pai do bebê. Não sei se alguém sabe quem é o verdadeiro pai, mas sei que não era Dennis. Mesmo assim, tentou usar essa mentira como ameaça para destruir a reputação dele. Isso, junto com a depressão pela perda da Carla, levou Dennis ao suicídio. Por isso, os filhos dele, com o promotor, fizeram Maddi enfrentar as consequências legais, e atualmente, ela cumpre pena de 5 anos de prisão pelos vários crimes que cometeu. Como resultado, o Serviço de Proteção à Criança interveio e tirou a guarda do filho dela, que foi entregue à família da Carla para ser criado. É tudo que tenho para contar porque nem sei para qual presídio Maddi foi transferida depois do julgamento.